Olá galera da terceira série, hoje eu vou comentar um pouquinho sobre os meios de transporte referente ao capítulo 14, da página 65 a 71. Os meios de transporte ele tem por necessidade de diminuir as distâncias e reduzir o tempo de deslocamento, transporte, custo, onde busca aumentar cada vez mais o lucro, onde nisso tudo aí acabam aparecendo as filiais das multinacionais, principalmente em países emergentes, fazendo com que esse deslocamento gere mais lucro, seja mais prático para eles. Tudo é uma questão de visar e diminuir a competitividade. Por isso que é muito comum, devido a essas formas aí, países como Brasil, Argentina, eles terem algumas multinacionais para poder facilitar a distribuição, ou seja, diminuir o transporte através de interligar as vias de comunicação e infraestrutura, onde esse sistema às vezes é chamado de multimodal, onde você tem várias modalidades de transporte, onde irão estar sempre interligadas, fazendo com que seja mais prático. Por exemplo, chega no porto rodovia ou ferrovia, ferrovia já pega direto para rodovia até chegar ao consumidor ou chegar na matriz. Sendo assim, o transporte ele pode ser o terrestre. Aí a gente tem o ferroviário, rodoviário, o dutoviário. Fala um pouquinho do ferroviário. O ferroviário ele é indicado para longa e média distância, tornando muito rentável e viável para países de grande extensão, como no caso do Brasil, como por exemplo na Rússia, possui a maior ferrovia do mundo, que liga o país de uma ponta a outra. A vantagem é que é de baixo custo operacional, possui uma elevada capacidade de carga, e a desvantagem, que é o alto custo de implantação e possui baixa flexibilidade, principalmente na implementação em terrenos montanhosos. E aqui no Brasil, se a gente for analisar, a nossa malha ferroviária ela é muito ultrapassada e atrasada. E possui uma baixa ligação entre as ferrovias. Nisso tudo aí tem uma grande carência de mão de obra. Existe diferença de um trilho para o outro, não é padronizado. E visando tudo isso daí, basta ter, para mensagens melhores aí, ter investimentos de modernização, recursos, planejamento e principalmente vontade política nisso daí. Só que a gente enfrenta um problema desde da época do processo de industrialização brasileiro, onde se foi muito viável e favorecido principalmente com a implementação de rodovias, devido ao crescimento industrial para poder favorecer as indústrias mobilísticas que estavam chegando no país. Então, a gente tem esse porém também. Então, no transporte rodoviário, a gente, se for analisar, ele é muito propício ao transporte de curta e média distância. E ele é considerado rápido. A vantagem é que ele tem grande flexibilidade, pode ser de porta em porta, baixo custo de implementação, e justamente foi forçado para complementar a indústria automobilística, principalmente no Brasil, no governo de JK, que pregava 50 anos em cima. E hoje várias rodovias foram privatizadas devido ao estado de conservação. E ainda assim ainda tem várias rodovias consideradas federais que permanecem em pavimentação, como a rodovia BR-193, na região norte, que ela é barro puro. Quando chove, fica aquela lamação danada. A desvantagem é que possui baixa capacidade de carga e pessoas, aumentando a poluição, o congestionamento, possui alto custo operacional devido ao petróleo, tanto na rede urbana quanto na rede interestadual estão conectadas. Nesse caso aí, ainda temos o transporte de energia, que pode ser por gasodutos, oleodutos, minerodutos, como o gasoduto de gás do Brasil-Bolívia, os oleodutos para transporte de petróleo e óleo, a mineração
minerodutos para transporte de ferro e bauxita, entre outros aí. E nisso tudo aí possui um baixo custo operacional, porém as obras são de custo elevado e pouca flexibilidade. Transporte aquaviário, ele pode ser classificado como marítimo, cabotagem, de porto em porto, fluvial, os rios, lacustre e os lagos. Tem baixo custo também, grande capacidade de carga de pessoas, baixo consumo de energia. A desvantagem é que alto custo de implementação, baixa flexibilidade e impactos ambientais. E hoje, devido à criação desses mega navios aí e esses hub portos concentradores, possuem hoje foram criados portos com grande profundidade para alteração, como por exemplo aqui na Roterdã, na Holanda, Hong Kong, na China, o porto de Itaguaí, por exemplo, essas capacidades foram alteradas. E devido a essa transformação aí, ó, de gentrificação, alguns portos foram desativados, como por exemplo o porto da Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Em alguns lugares aí, não só no Rio de Janeiro, como Nova York, Buenos Aires, Sydney, e alguns portos aí vêm utilizando e transformando esses locais em outras áreas, utilizando de outra forma, como no Rio de Janeiro, esse processo de transformação foi chamado de Projeto Porto Maravilha, que principalmente ficou voltado para a área turística, criando áreas de visitação e chegando embarcações turísticas, para poder tentar aproveitar melhor o espaço. No Brasil, a gente pode destacar algumas hidrovias, como a do Tietê-Paraná, a do São Francisco, Tocantins-Araguaia e do Rio Madeira. No caso do transporte aéreo, são considerados bastante seguros devido aos seus corredores aéreos. A vantagem é que ele possui alta velocidade, grande capacidade de cargas e pessoas. A desvantagem é a baixa flexibilidade, elevado custo de implementação e operação, e depende também das condições climáticas. E que no Brasil as passagens alguns anos atrás era muito cara. E com a implementação e surgimento de novas companhias aéreas, como a Gol, por exemplo, no início da década dos anos 2000, ela começou a implementar baixo custo de passagens, onde mais tarde algumas empresas aéreas deixaram de operar, como por exemplo em 2007 ela chegou a comprar a Varig. Então a rede de transporte em si depende, igual na questão do aeroporto, ele não vai poder ter um aeroporto em qualquer lugar. Então por isso que às vezes os transportes são feitos chamado de intermodal, porque ele pode vir de avião, ser descarregado no aeroporto. Lá ele é transportado às vezes em alguns lugares por uma linha férrea ou rodoviária e depois é distribuído nesses locais. Então, muitas vezes as empresas, os locais utilizam muito, observam muito a rede de transporte para escoamento dos produtos, se vai ter uma facilidade ou se vai ter uma dificuldade maior. Galera, um abraço, fiquem com Deus.